Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe para vocês uma temática que complementa algumas das outras temáticas que já trouxe aqui no canal e que tem aí um envolvimento com a arte de um modo geral, né? Não apenas com a música ou com as artes plásticas ou enfim, com uma arte específica, mas que perpassa aí, podemos dizer, quase que o todo artístico, certo? Que é a relação então entre a estética e a comunicação e, portanto, a pergunta do vídeo, que é, então, se o artista ele é um comunicador ou não, certo? E por que é interessante a gente trazer isso? Porque muitas vezes os próprios artistas eles esquecem dessa esfera da arte, ou seja, a necessidade ou a capacidade ou, enfim, o impulso para a comunicação, certo? E por que isso, então, é algo interessante de se ter em vista e, na verdade, da onde que isso surge, né? Isso surge do simples fato de que se o artista não quisesse comunicar nada, nem nada para ninguém, né, bastaria ele simplesmente ou não produzir, né, ou manter dentro da sua cabeça tudo que ele quer, né, ou simplesmente trancafiar tudo que ele faz, né? Ou seja, ele não exporia aquilo de algum modo, ele não levaria aquilo para outras pessoas e daí em diante, certo? Então a primeira questão é essa, ou seja, da onde que nasce essa necessidade comunicativa? Né? Por que ela se vincula à arte, né? Em segundo lugar, a questão comunicativa também, se a gente pensar bem, ela é o quê? Em termos biológicos, né? Ela tem uma grande influência justamente no desenvolvimento humano em geral, ao longo das épocas, né? Para a própria conservação da espécie e daí em diante. Ela surge como uma utilidade dentro disso. Ou seja, os indivíduos precisavam se comunicar de algum modo e aqueles que comunicavam-se melhor, muitas vezes conseguiam obter mais poder em determinadas esferas e então acabavam se conservando mais que outros que não conseguiam comunicar, certo? Então, daí o ser humano ele desenvolve essa capacidade comunicativa, né, num grau que os outros animais não conseguiram atingir, vamos dizer assim, certo? No sentido de que, então, ele complexificou esses símbolos, né? A partir justamente de um desenvolvimento, de um instinto comunicativo, ele depois desenvolve também a questão simbólica, a questão linguística, etc. Certo? A tudo isso, no entanto, antecede o que? Esta vontade de comunicar, porque se ele não tivesse isso, ou nenhuma propensão, ele também não teria chegado a efetivamente concluir isso na realidade, né? Então ele tem aí uma potência interna para isso, seja instintiva ou não, e de outro ele tem aí justamente os meios para concretizar isso, né? Então a arte ela cresce em conformidade com isso também, se a gente pensar bem. Ou seja, ela se desenvolve conjuntamente ao próprio desenvolvimento da linguagem, ao próprio desenvolvimento da comunicação, né? Ao próprio desenvolvimento dos símbolos em si. Então, quanto mais símbolos, mais linguagem, mais, né, tudo isso, mais meios artísticos também se tem. E, ao contrário, quanto mais meios artísticos se tem, também mais possibilidade de se comunicar se tem, né? Então, a arte ela não está separada desses meios, certo? Então, por exemplo, assim que nasce a palavra, ou pelo menos o som, né? Não necessariamente a palavra escrita, mas o encadeamento dos conceitos, a linguagem, vamos dizer assim, né? Você já tem ali a possibilidade da existência de um poeta, né? Um poeta que complexifica essa relação linguística, né? E torna ela de um modo traz aí ali uma certa formalidade aquilo, né? Uma certa beleza, vamos dizer assim também, né? E daí em diante. E aqui surge o ponto que eu realmente queria comunicar com vocês, que é então, a arte, se ela tem a ver com a comunicação, ou se ela em si é um meio também comunicativo, né? No entanto, ela não se basta só com isso. Ou seja, o artista, ele quer comunicar, mas não de qualquer forma, né? Ele quer comunicar, porém esteticamente. Então, isso é o que separa a arte da comunicação em geral, certo? Então, a comunicação em geral,
ela tem ali os seus meios comunicativos daí em diante. A arte também quer comunicar? Sim, ela também é um meio de comunicação, pode ser tomado por esse lado também. Só que ela não é só isso. Por quê? Porque justamente o artista ele comunica, mas ele não apenas comunica, ele comunica de forma estética. Né? Então, essa é a ânsia do artista. Ele não quer comunicar de qualquer maneira, senão ele simplesmente seria uma pessoa que falaria, por exemplo. Ele só chegaria e conversaria, ou se escreveria ali de qualquer forma algo e estaria comunicando. Certo? Porque tem muitas formas de comunicar algo. Essa é a questão. Só que o artista ele não se basta com a forma comum de comunicação. Ele quer ir além. Né? O próprio Ferreira Goulart não dizia isso, né? Que a arte existe porque a vida não basta. Então, podemos também, né, parodiando, dizer que a arte existe através da comunicação, mas justamente porque a mera comunicação não basta. Né? Então, ou seja, o artista ele quer ir além da comunicação e comunicar de uma maneira estética. Né? Então, o que vai separar muitas vezes a arte de uma pura comunicação, né, e de outros tipos, esse conceito é ruim, né, pura comunicação, mas de outros tipos de comunicação é justamente o quê? Uma necessidade estética. Ele quer colocar uma forma à comunicação, ele quer trazer uma certa beleza à comunicação, ele quer complexificar a comunicação, ou ele quer sintetizar e tornar isso ainda mais simples, digamos assim, né? Tem artes que querem fazer isso, tornar a coisa mais sintética, digamos assim. Em todo caso, ele está mexendo o quê? Na forma comunicativa. Né? Então, ele está querendo, de algum modo, não comunicar de qualquer forma, mas tornar essa comunicação um meio estético também, certo? De que, de algum modo, estabeleça com a sensibilidade, né, do interlocutor, daquele que recebe e tal, uma outra coisa que a pura comunicação ali, ou que a mera comunicação, ela não conseguiria. Certo? E, inclusive, né, dessa questão da comunicação vão nascer diferentes interpretações aí dos fenômenos estéticos também, ou seja, quais artistas realmente conseguem comunicar, quais comunicam de uma forma mais objetiva que outros, né? Muitas vezes a gente diferencia estéticas pela objetividade da comunicação. Né? Ou seja, esse artista aqui, através dessa poesia, ele consegue falar mais diretamente. Às vezes, se é um artista, né, que escreve uma poesia política, ele quer comunicar mais diretamente. Às vezes, se é um artista completamente deslocado disso, ele não interessa com essa comunicação política, vamos dizer assim, e ele, então, pode, sim, comunicar de uma forma não direta, uma forma muito mais indireta, né? E daí, né, se estabelecem muitas questões interessantes. A relação entre música e linguagem também já é bastante conhecida, né? Então a gente pode relacionar também comunicação, linguagem e música, né? Assim como a questão simbólica com as artes plásticas, né? E o símbolo ele está dentro da comunicação também. Então tudo isso se relaciona, né? A questão semiótica, né? A questão plástica e a questão comunicativa. Então, de vários modos podemos, né, estabelecer essa conexão entre comunicação e arte, e é um assunto bem interessante, né? Embora nem sempre a gente pare, né, para refletir dessa forma, ou seja, qual é o vínculo entre comunicação e arte? Né? O artista é um comunicador ou não? Ou, uma vez que ele comunica, será que é a mera comunicação? Ou, conforme eu disse, né, ele vai um pouco além e quer uma comunicação de tipo estético, e por isso ele chega à arte. Né? Então, vamos dizer então que o que eu concluo com isso é que o artista ele é uma espécie de comunicador, né? Mas não apenas um comunicador. Ele é um comunicador que, ao mesmo tempo, quer comunicar esteticamente e, portanto, ele dá um salto para além da própria comunicação e comunica de uma outra forma, certo? E daí, inclusive, né, o próprio Nietzsche tem essa frase, eu não lembro exatamente se é na obra Schopenhauer Educador, ou eu acho que é algum livro de juventude dele, tenho quase certeza, que ele tem justamente a frase: o artista é um gênio da comunicação. Isso talvez seja Wagner e Bayreuth, né? Falando de Wagner, eu acho que ele fala justamente sobre Wagner, algum trecho que ele está falando sobre Wagner, ele menciona isso, né? Então, o artista é um gênio da comunicação. Então, o que ele quer dizer com isso, né? Não que todo artista seja gênio necessariamente, embora aí ele possa estar abordando alguém que ele considere gênio, daí em diante, mas a questão para nós aqui não é essa, e sim que é um gênio da comunicação no sentido de que ele tem algo a mais, né, do que alguém que apenas quer comunicar. Né? Então ele tem
uma outra potencialidade que tem a ver com a comunicação, mas ele quer um pouco ir além, né? Então, por isso, ele pode ser considerado, entre aspas, né, um gênio da comunicação. Por quê? Porque ele quer comunicar, mas de uma outra forma. Muitas vezes de uma forma que extrapola as formas convencionais. Imagine, por exemplo, o Charlie Chaplin em seus filmes. Ele queria comunicar, ele comunicava com a gente, só que sem linguagem falada ou escrita. Ele comunicava tudo por gestos. Então vejam que, né, quando a gente para pensar num exemplo desse, que interessante que é a comunicação, né? Ou seja, é uma comunicação, mas ali está claro que é uma comunicação completamente estética, porque ele, pelos símbolos do filme, pela justaposição das câmeras, da luz, pela questão do ator, pela questão do dançarino, pela questão dos gestos, etc., ele consegue comunicar algo. Ou seja, não é a comunicação convencional, mas ele extrapola a comunicação convencional através de meios estéticos, certo? Para comunicar algo determinado. Então, basicamente é isso que eu queria colocar aí para vocês, né? Apenas abrir as questões até para, né, a gente pensar, conseguir aprofundar um pouco conosco mesmo, né? Essa questão da relação entre arte e comunicação. Tranquilo, pessoal? Então, deixem aí seus comentários, críticas, sugestões para outros temas também, se quiserem. E é isso, né? Quem não conhece ainda meu novo livro, Versos Adversos, vou deixar aí nos comentários, na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser entrar em contato com este livro ou com outros, né? Quiser dar uma analisada e tal. Quem sabe vocês se interessem aí. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.